E aí, turma, tranquilos? Mais uma vez a gente juntos aqui para uma aula. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Estou testando aqui um novo jeito de gravar as nossas aulas. Se der certo, a gente volta a repetir esse formato, tá? A aula hoje vai ser através de slides e nós vamos falar das propriedades periódicas dos elementos químicos. Propriedade periódica são aquelas, né, que se repetem periodicamente, que se repetem de tempos em tempos ao longo da tabela periódica. Por que a tabela periódica tem aquele formato? Não é à toa, não foi por acaso, não é porque é bonito. A tabela periódica ela tem aquela distribuição, aquela disposição dos 118 elementos químicos por uma razão lógica. E a razão, uma delas, a principal delas, é a repetição das propriedades químicas dos elementos. Nós que já estudamos tabela periódica, a gente sabe, por exemplo, que os elementos que estão numa mesma família, na mesma coluna, na mesma linha vertical, eles têm propriedades químicas semelhantes. A gente chama isso de famílias, né? São os elementos da mesma família, aqueles que estão na mesma vertical. E se nós analisarmos algumas propriedades dos elementos, elas se repetem de tempos em tempos. Por isso, a tabela tem vários períodos, né? Cada vez que a propriedade se repete, ela volta para a mesma família. Então, os elementos têm esta organização, essa disposição, em razão das suas propriedades. Tá bem? Tem algumas propriedades periódicas, as mais importantes, nós vamos discutir sobre elas hoje aqui na nossa aula. Mas antes de falar sobre as propriedades periódicas, eu quero falar sobre a propriedade aperiódica, aquela que não se repete ao longo da tabela periódica. Nós temos duas que nós podemos destacar. A primeira propriedade aperiódica, ou seja, que não se repete, é o número atômico. O número atômico dos elementos químicos, ele cresce do início ao final, sem ter periodicidade. Inclusive, os elementos químicos eles são dispostos na tabela em ordem crescente de número atômico. Começa do menor deles, o hidrogênio, que tem o número atômico igual a 1, ou seja, um próton, e termina lá no elemento químico de número atômico 118. Então, a gente costuma dizer que número atômico é uma propriedade aperiódica. Ela não se repete, ela é sempre crescente na tabela periódica. Uma outra propriedade também considerada por alguns livros, alguns autores, como propriedade aperiódica é a massa atômica, a massa do átomo, também crescente. E nós começamos do átomo mais leve de todos, que é o hidrogênio, e a distribuição da tabela segue a sequência crescente, praticamente, de massa atômica. Algumas exceções no meio do caminho, né, inclusive os primeiros modelos de tabela periódica, quando ainda se buscava uma construção ideal dela, dispunha os elementos em ordem crescente de massa atômica. Depois que decidiu-se, né, que é o modelo atual da tabela periódica que temos, que a melhor disposição da tabela seria colocar os elementos em ordem crescente de número atômico. Tá? Tem uma diferencinha sutil. Em alguns pontos, a massa atômica ela sofre uma variação não crescente, né, na sequência dos elementos da tabela periódica, mas também é uma propriedade que não fica se repetindo período a período na tabela. Tá? Por outro lado, e aí sim é o foco da nossa aula de hoje, algumas propriedades elas se repetem de tempos em tempos na tabela. E aí nós temos que estudar, são as chamadas propriedades periódicas dos elementos químicos, tá bem? A primeira delas, que nós vamos estudar aqui, é o raio atômico, o raio do átomo. O raio atômico é uma das propriedades periódicas que sempre costuma cair em prova, em questões de vestibular, a gente sempre encontra, então é importante a gente conversar sobre isso, tá bem? Antes de tudo, a gente tem que ter em mente que o átomo, nós vamos usar um modelo aqui simplificado, o átomo como sendo uma esfera. E para medir o tamanho da esfera, então a gente usa como referência o seu raio. Quanto maior o raio, maior a minha esfera. Ou seja, quanto maior o raio atômico, maior é o meu átomo, tá bem? Então, o raio atômico ele está relacionado ao tamanho do átomo, considerado o átomo então sendo uma esfera, uma simplificação do modelo atômico aí. De que forma varia o raio atômico na tabela periódica? Bom, nós temos que fazer a análise de duas maneiras. Primeiro nas colunas e depois nos períodos, tá? Os elementos, né, os átomos, estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, portanto, em ordem crescente de elétrons também. Quanto mais camada eletrônica tiver o meu átomo, maior será ele.
né? As camadas de elétrons que compõem a eletrosfera do meu átomo, quanto mais camadas o meu átomo tiver, maior ele será. Nós temos átomos muito pequenos, que têm uma camada apenas, e temos átomos com até 7 camadas eletrônicas, que são os maiores que nós temos. Isso fica muito fácil de se perceber na tabela periódica, porque o número de camadas do átomo é igual ao número do seu período, ou seja, a linha horizontal onde o meu elemento se encontra. Os elementos que estão no primeiro período têm uma camada, no segundo período, duas, e assim por diante, até chegar nos elementos do sétimo período, a última linha da tabela periódica, que são os átomos com 7 camadas. Tá? Então eu posso concluir, né, de maneira bem simples, que quanto mais camadas eletrônicas o meu átomo tem, maior ele é, portanto, maior o seu raio. Então, desta forma, eu posso concluir que na vertical da tabela periódica, se eu olhar para a tabela periódica, na linha vertical, o raio do átomo ele vai crescer de cima para baixo, porque em cima eu tenho os menores, com uma camada apenas, e embaixo eu tenho os maiores, com 7 camadas. Então, eu consigo dizer que a variação do raio atômico na tabela periódica ela é crescente de cima para baixo nas famílias, tá? Estou representando aí no slide, então, o raio atômico ele cresce. Em cima eu tenho os átomos menores e embaixo eu tenho os átomos maiores. E como que é a variação do raio atômico nas horizontais, né? Nos períodos, nas linhas horizontais? Bom, na horizontal, numa mesma linha horizontal, no mesmo período da tabela periódica, os átomos têm em comum o número de camadas. Concorda? Todos os átomos que estão numa mesma linha horizontal têm o mesmo número de camadas. O que muda nos átomos que estão numa mesma linha horizontal? O que muda é que eles têm mais prótons. Da esquerda para a direita, né, o número crescente da tabela periódica, o número crescente de número atômico dos átomos que estão dispostos na tabela periódica. Então, se eu olhar para a tabela periódica, para os átomos que estão numa mesma linha horizontal, na esquerda, já que você olha para a câmera, né? Na esquerda da tabela periódica, eu tenho os átomos com menos prótons. E na direita, eu tenho os átomos com mais prótons. Seu núcleo é maior, mais partículas positivas. Bom, se todos eles têm a mesma quantidade de camadas, né, já que estão na mesma horizontal, o que eu posso concluir? As camadas são compostas de elétrons, partículas negativas. O núcleo, onde estão as partículas positivas, quanto mais partícula positiva eu tiver no núcleo, maior será a força de atração delas na eletrosfera, nos elétrons. Ou seja, quanto maior for o meu núcleo do átomo, ou seja, quanto maior a quantidade de prótons, partículas positivas, eu tiver no meu núcleo, com mais força, esse núcleo vai atrair a eletrosfera para eles. Então, eu posso concluir que numa mesma linha horizontal, os átomos que têm menos prótons são maiores, porque eles têm o mesmo número de camadas que o outro extremo, porém têm um núcleo menor. Quanto menos prótons, menor a força de atração, mais os elétrons se espalham na eletrosfera. Desta forma, eu posso concluir que o raio atômico varia desta maneira na tabela periódica, né? Ele cresce da direita para a esquerda, porque na esquerda da tabela periódica, você está olhando para mim, na esquerda da tabela periódica, estão os átomos com menos prótons, com núcleos menores. Portanto, esse núcleo exerce menos atração nas camadas eletrônicas. Então, as camadas se espalham mais. Tá? Quando eu tenho um núcleo muito grande, muitos prótons lá, o núcleo é forte, muitas cargas positivas, atrai com muita força a eletrosfera. A eletrosfera fica próxima do núcleo, diminuindo o tamanho do átomo. E isso acontece do lado direito da tabela periódica. Tá bem? Então, o raio atômico, como você está vendo aí no slide, ele varia da direita para a esquerda, crescendo, e de cima para baixo na tabela periódica. Tá bem? O elemento químico de maior raio é o frâncio, que está no finalzinho da família 1A, que é a primeira família, a primeira linha vertical da tabela periódica. Tá bom? Aqui, ó. Agora, representando o slide, o frâncio é o elemento com maior raio atômico, e o hélio, está lá no outro extremo, é o elemento com menor raio atômico da tabela periódica. Também? Primeiro gás nobre lá da família 8A, o gás hélio. Próxima propriedade, também muito cobrada em prova, importante a gente até conhecer esse conceito, né, com muita precisão. O conceito da eletronegatividade. Tá? O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade nada mais é, a gente pode entender dessa forma, a força com a qual um átomo atrai um elétron.
eletronegatividade. Tá? O átomo tem gosta muito de elétrons, então ele vai atrair este elétron com muita força para perto dele. Quanto maior essa força, maior a eletronegatividade. De forma bem simples, eu posso dizer o seguinte: átomos pequenos, quando um elétron passa por perto dele, o seu núcleo está próximo deste elétron que está passando. Então ele atrai com muita força. Átomos muito grandes, onde o núcleo está lá no meio dele, mas ele tem muitas camadas eletrônicas, ou seja, átomos muito grandes, a força com que o núcleo, que é a parte positiva, atrai um elétron qualquer que esteja passando por perto, é pequena, em razão da distância que o núcleo está deste elétron. Então, de forma bem simples, eu posso concluir o seguinte: o átomo, quanto menor, mais eletronegativo ele é. Por quê? Porque a sua periferia, né, por onde pode passar um elétron qualquer, ela está próxima do seu núcleo, já que ele é pequeno. Então, a eletronegatividade desse átomo será grande. Átomos muito grandes têm baixa eletronegatividade. Por quê? Repito, o seu núcleo está distante da sua periferia, do limite do átomo. Então, qualquer elétron que passe ali pela sua borda vai estar longe do núcleo. Então, vai sofrer pouca interação. Como a gente acabou de estudar como varia o raio atômico, então eu posso concluir que a eletronegatividade varia no sentido contrário, porque quanto menor o átomo, maior a eletronegatividade dele. Quanto maior for a tendência de um átomo de ganhar um elétron, maior será a força que ele irá atraí-lo. Como que ele atrai o elétron? Ele tendo atração do seu núcleo, né, para um elétron que passa por perto dele. Então, a variação da eletronegatividade ao longo da tabela, ela é inversa ao raio atômico. Tá? Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Com uma observação importante, um detalhezinho aí. Perceba que na variação da eletronegatividade ao longo da tabela periódica, eu excluí os gases nobres, exatamente a família 8A, aquela onde começa com o hélio. Os gases nobres, eles não têm essa propriedade eletronegatividade. Por quê? Eletronegatividade é a força com que um átomo atrai um elétron. E por que um átomo atrai um elétron? Porque ele precisa desse elétron para se estabilizar. Né? Nós temos até átomos cuja tendência natural deles é perder elétrons. Esses átomos têm eletronegatividade muito baixa. Eles estão na esquerda da tabela periódica. Nós temos átomos que têm 6, 7 elétrons na última camada e que têm uma tendência natural em ganhar elétrons, porque eles querem chegar no seu octeto. Nós já estudamos isso também numa aula anterior de tabela periódica de distribuição eletrônica. E ainda vamos estudar isso também na aula de ligações químicas. Né? Tem átomos que querem, os átomos buscam sempre alcançar o seu octeto, que é o quê? Ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, a eletronegatividade, ela está relacionada a isso também, a tendência que o átomo tem de ganhar ou de perder elétrons. Os gases nobres, por sua vez, eles não têm tendência nenhuma, nem de ganhar e nem de perder, porque eles já estão estáveis, eles já têm os seus 8 elétrons na última camada que ele precisa. Então, se passar um elétron por perto dele, ele vai simplesmente ignorar, porque para ele não faz diferença ter elétron a mais ou a menos, ele já está completo. Por esse motivo, não faz sentido eu me referir aos gases nobres quanto à propriedade da eletronegatividade. Então, eu digo que gases nobres não possuem eletronegatividade, ok? Não faz sentido a gente falar sobre isso para os gases nobres, porque eles não têm tendência nenhuma a ganhar e muito menos perder elétrons para alcançar estabilidade. Eles já são estáveis naturalmente. Combinado? Próxima propriedade, só lembrando aí, o flúor é o elemento da tabela periódica que tem maior eletronegatividade, exatamente porque ele está no extremo superior direito da tabela periódica. Excluindo a família 8A, que são os gases nobres, o flúor está lá, é o primeiro elemento da família 7A, que é a última família, bem à direita da tabela periódica, se a gente excluir os gases nobres. Tá? Por outro lado, não coloquei aqui, se a gente olhar no slide, no outro extremo, né, está lá o frâncio, lembra do slide anterior? O frâncio está lá na outra ponta, né, como sendo o maior átomo de todos. Então, é o que tem menos eletronegatividade, tá bom? Mas é bom a gente lembrar que o flúor é o átomo mais eletronegativo de todos, tá? A gente vai usar isso lá na aula de ligações químicas, tá bom? Próxima propriedade,
energia ou potencial de ionização. Energia ou potencial de ionização. E aí? O que será que é isso? Pode parecer, soar parecido, semelhante ao conceito da eletronegatividade, mas não é. Leia a definição de energia de ionização comigo. Energia ou potencial, tá? Tem livro que fala energia, tem livro que fala potencial de ionização. O que é isso? Que propriedade é essa? É a energia necessária, olha aí, já não é mais força de atração, né? A eletronegatividade é a força com que um átomo atrai um elétron. Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, transformando num íon. E mais especificamente num cátion, né? Porque cátion é aquele íon que perdeu o elétron. O átomo que perdeu o elétron ficou positivo, virou um cátion. A energia que eu gasto para arrancar esse elétron é a energia de ionização. E como é que essa energia de ionização varia na tabela periódica? Bom, a gente até já comentou isso agora há pouco. Tem átomos que têm tendência natural em perder elétrons. Quem são eles? Os metais. Família 1A, família 2A, família 3A. Eles têm uma tendência natural em perder elétrons. Por quê? Se eles perderem elétrons, a sua penúltima camada se torna a última e ele atinge o octeto. A gente estudou isso lá na distribuição eletrônica. Então, esses átomos eles já têm uma tendência natural em perder elétrons. Se eles têm uma tendência natural em perder, você há de concordar comigo que não vai ser muito difícil arrancar um elétron dele, não. Então, a energia de ionização dele é pequena. Por quê? O que é a energia de ionização? É, de novo, é a energia mínima necessária para eu arrancar o elétron de um átomo. Se o átomo já quer perder mesmo o elétron, então vai ser fácil. Qualquer energiazinha que eu colocar, eu já arranco esse elétron dele. Tá? No outro lado, no outro extremo, nós temos aqueles átomos que nasceram com uma tendência natural para ganhar elétrons. Ou seja, eles são aqueles átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada. A tendência deles é em ganhar elétron. Aqueles que têm 6, se ganhar 2, ficam estáveis, atingem o octeto, que é o 8. Aqueles que têm 7 elétrons na última camada, se ganhar 1, já fica estável. Então, eles têm tendência a ganhar elétrons e não perder. Se imagina se eu tentar arrancar o elétron dele. Vai ser difícil, né? A energia que eu vou precisar gastar para arrancar um elétron de um átomo que não quer perder elétrons, pelo contrário, ele quer ganhar, vai ser uma energia muito difícil. Então, eu já consigo imaginar que os metais, que estão do lado esquerdo da tabela, né, eles têm uma energia de ionização pequena, porque é fácil arrancar o elétron deles. Por outro lado, os ametais, que estão do lado direito da tabela periódica, cuja tendência é ganhar elétrons, vai ser difícil arrancar. Então, a energia de ionização deles vai ser muito grande. Lê comigo. Quanto maior for a tendência do átomo de perder elétron, menos esforço teremos para arrancá-lo. Portanto, menor será a sua energia de ionização. Pronto, a energia de ionização varia assim. Né? Os átomos com maior tendência em ganhar, eles estão do lado direito da tabela. Os átomos com a maior tendência em perder elétrons estão do lado esquerdo. Né? E na energia ou potencial de ionização, eu incluo os gases nobres, sim. Por quê? Os gases nobres têm tendência em ganhar elétron? Não. Tem tendência em perder? Não. Mas eu consigo arrancar elétron deles? Consigo. É difícil? Pra caramba, mas eu consigo. Por que ele não quer perder elétron? Porque ele já está estável. Ele já está com seu octeto formado. Mas se eu tentar arrancar, eu consigo. Eu insiro energia nele até que ele se excita muito e solta um elétron. Isso se chama energia de ionização. A energia necessária para eu arrancar o elétron de um átomo, mesmo que seja um gás nobre, que não quer perder, que não quer ganhar. Mas eu vou insistir excitando, jogando energia nele até o último elétron dele ganhar tanta energia que ele vai escapar da sua camada de valência. Tá? Então, os gases nobres faz sentido eu falar em energia ou potencial de ionização para eles, sim. Porque energia ou potencial de ionização nada mais é do que a energia necessária para eu arrancar um elétron de um átomo. Qualquer átomo que se preza tem elétron, então eu consigo arrancar. Pode ser difícil, pode ser fácil, vai depender da natureza do átomo, tá? Mas eu consigo arrancar. A variação da energia de ionização, então, está aí no slide para você. O hélio, então, né, que é o primeiro gás nobre, está lá no extremo superior direito da tabela periódica, é o átomo
que tem a maior energia de ionização na tabela periódica, tá? Outra propriedade periódica, também muito comum da gente ouvir falar, e que a gente às vezes confunde com energia de ionização ou com eletronegatividade, é a afinidade eletrônica. Tá? A afinidade eletrônica, o que é? Nós temos que ir sempre pela definição. É a energia. A afinidade eletrônica é uma energia. Ou seja, parece com a que a gente acabou de ver, né? A energia de ionização também era uma energia. Mas a afinidade eletrônica é uma energia de quê? É a energia liberada por um átomo ao ganhar um elétron. Perceba que, embora o nome induza a ser algo parecido, afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade, os conceitos são bem distintos. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo ao ganhar um elétron. Então, a minha análise é um pouco diferente aí. Eu vou ter que analisar o seguinte: toda vez que um átomo ganha um elétron, ele vai liberar energia. Quem libera mais energia? Quem libera menos energia? E aí sim, eu consigo medir a afinidade eletrônica. Afinal, a afinidade eletrônica, está escrito aí, é a energia liberada pelo átomo quando ele ganha um elétron. Tá? Quem que libera energia quando ganha um elétron? Quem tem tendência em ganhar. Um átomo, por exemplo, o cloro, tem 7 elétrons na sua última camada. Sua tendência é ganhar 1 para ficar com 8. Quando ele ganha 1 e fica com 8, ele atinge a sua estabilidade, ele alcança o seu octeto. Então, ele atinge a sua estabilidade. Um átomo estável, qualquer coisa na natureza, quando eu falo que ele está estável, é porque ele perdeu energia. Ele está suave. Esse é o conceito de estabilidade para nós na química, combinado? Então, tudo aquilo que está estável, é porque está com pouca energia, está relaxado, tá bom? Então, quando um átomo quer muito ganhar um elétron e ganha, ele devolve energia, ele libera energia, ele fica tão feliz que ele libera energia, e aí atinge a estabilidade. Então, eu já posso concluir que a afinidade eletrônica, ou seja, a energia liberada, será maior para aqueles átomos que têm tendência em ganhar elétron. Então, lá na direita da tabela periódica, do lado direito, que são os ametais, família 6A, 5A, 6A e 7A, que têm tendência em ganhar elétron, quando eles ganham, eles ficam felizes. Então, eles liberam muita energia por ficar feliz. No outro extremo da tabela, do lado esquerdo, que são os metais, família 1A, família 2A, família 3A, a tendência deles é o quê? Perder elétron. Quando ele ganha, você acha que ele vai ficar feliz? Claro que não. Então, a afinidade eletrônica deles é muito baixa. A energia que ele libera ao ganhar um elétron é muito baixa. Pelo contrário, ele fica mais bravo ainda, né? Porque ele quer perder e está ganhando elétron. Se a gente analisar por esse lado, fica mais fácil de entender a diferença de conceitos de cada uma das propriedades periódicas. Vamos ler junto aí. Afinidade eletrônica. Quanto maior a tendência do átomo de receber elétron, mais feliz ele ficará ao ganhar um, ou seja, mais estável ele ficará. Portanto, maior será a energia liberada. A afinidade eletrônica, então, varia desta forma na tabela periódica, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Perceba que na afinidade eletrônica eu excluí novamente os gases nobres, igual eu fiz lá na eletronegatividade. Por que eu excluí os gases nobres? Os gases nobres, eles não têm afinidade nenhuma por elétron. Eles não têm por que ganhar elétron. Então, eles não liberam energia, nem perdem energia ao ganhar elétron. Eles nem ganham. Entendeu? Eles não têm por que atrair um elétron para eles. Eles já estão com o octeto formado. Eles já estão estabilizados naturalmente, porque eles já foram criados com 8 elétrons na sua última camada. Então, quando eu falar de afinidade eletrônica, os gases nobres eles não entram, porque eles não têm nenhum motivo para ganhar elétrons. Eles já têm a sua última camada formada. O flúor, portanto, é o átomo, é o elemento com maior afinidade eletrônica da tabela periódica. Ele é o primeiro elemento que está lá em cima da família 7A. Já que a família 8A, que é a família dos gases nobres, não entra na minha análise da afinidade eletrônica. Então, percebam, essas três propriedades, eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica, as pessoas costumam confundir. Porque as três acabam, no final das contas, falando em tendência de ganhar elétrons, né? A diferença aqui, a eletronegatividade é a força com que o átomo atrai o elétron. Quanto mais ele gosta de elétron, mais ele atrai.
A energia de ionização é a energia necessária para eu arrancar um elétron. Então, quanto mais difícil for eu arrancar, maior vai ser a energia que eu vou gastar para isso. E a afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo quando ele ganha um elétron. Então, se ele gosta muito de ganhar, ao receber, ele vai ficar muito feliz, vai liberar muita energia, vai ter alta afinidade eletrônica. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que seguir. Na eletronegatividade e na afinidade eletrônica, eu não incluo os gases nobres, porque eles não ganham elétron. Já na energia de ionização, eu incluo, porque energia de ionização, repetindo, é a energia necessária para arrancar elétron. E elétron eu arranco de quem tem, e todo mundo tem, inclusive os gases nobres. Tá bem? Espero que tenha ficado claro aí os nossos conceitos de propriedades periódicas e que você possa aí resolver bastante exercício sobre essa matéria. Tá bem? Dúvida? Manda pra gente que a gente tenta responder se a gente souber. Tá bom? Um abraço, até a próxima.